Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira. Esse é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal J Comércio do YouTube. O Jornal do Comércio, 120 anos. É bom saber que o apoio cultural fica a cargo de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. Em 2024, a Motonorte completou 39 anos, servindo de forma eficiente e eficaz os seus clientes. A Motonorte trabalha com as melhores marcas do mercado. Visite a Motonorte. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio de hoje nós falaremos dos 50 anos da Livraria Nacional. E para falar dos 50 anos, temos na bancada José Maria Monteiro Mendes, o livreiro conhecido na cidade de Manaus, que há mais de 49 anos atua nesse mercado. Ele vai contar as nuances do livro, os elementos que tornam a Livraria Nacional a livraria mais longínqua da nossa cidade. Também falará do mercado atual, do perfil dos leitores, enfim. Será uma conversa bastante instrutiva. Eu te convido, você telespectador, a acompanhar esse episódio. Eu estou aqui com Zé Maria Mendes. Zé, seja bem-vindo ao Cultura em Tópicos. Bom dia, Elcias. É um prazer enorme estar aqui consigo. Estou à disposição para responder as perguntas que você fizer e tentar, de alguma forma, passar um pouco da nossa história para o seu público e para o nosso público. Zé, eu vou te pedir para fazer uma comparação entre o livreiro José Maria de hoje e o livreiro José Maria de 49 anos atrás, lá na década de 70. O que mudou de lá para cá? Bom, mudaram muitas coisas. Estratégias, diagnósticos, percepções, mudanças de comportamento até meu, e a exigência da mudança de comportamento daqueles que estiveram e estão comigo ou que foram funcionários da Livraria Nacional. Eu, prazerosamente, estou imaginando que hoje estamos começando a gestação dos 50 anos. Daqui a 9 meses, dia 5 de janeiro, nós teremos completando os 50 anos, que é a aprovação na Junta Comercial do Estado do Amazonas. Então, eu fico muito feliz, Elcias, por estar participando desse momento sublime da empresa que eu construí a tanto custo e que até hoje eu tenho que reinventar as minhas formas de pensar e de fazer para continuar a ter um público cada vez mais exigente no que diz respeito a receber o livro. E como receber o livro e por quanto receber o livro. Como era, eu vou refazer para nós explorarmos melhor essa pergunta, como era o cotidiano do livreiro lá na década de 70? Como era o dia na Livraria Nacional? Sim, eu antecipo e digo que eu era gerente da filial de uma editora de livros de engenharia e arquitetura, de livros técnicos, e eram só livros em espanhol, só existia um livro em português que era o Neufert, Arte de Projetar em Arquitetura. Então, a partir desses clientes foram montados alicerces da Metro Cúbico, que é a razão social da Livraria Nacional. Então, através dos clientes que eu tive a partir de 1968, quando veio a primeira vez a Manaus para vender livros técnicos, na então recém-fundada Faculdade de Engenharia da Universidade do Amazonas. Então, essa trajetória me possibilitou conhecer todos os meus clientes, e eles foram fundamentais na hora de fazer funcionar a livraria, porque sem capital eu tive que recorrer a eles, fazendo um livro de ouro, onde eles depositavam o valor em espécie que eles gostariam de contribuir para a livraria e depois retirar em livros quando eu voltasse de São Paulo, da viagem que foi a primeira viagem. Então você fez uma espécie de carteira de clientes.
Sim. Aumentou o seu network de pessoas. Sim. Isso Explique a minha vida mais toda. detalhes essa forma de trabalhar, lá no início. No geral, eu procurava visitar os arquitetos nos seus ateliês, ou então nos órgãos públicos que tinham arquitetos e engenheiros trabalhando como funcionários. Então, a partir daí, eu comecei a construir, e junto com a Faculdade de Engenharia, fazendo exposições diárias, a fazer o meu cadastro de clientes, desde a graduação, desde a sua formação, a grande maioria. E que eu tenho a felicidade de muitos ainda estarem vivos e eu quero comemorar com eles esses 50 anos. E hoje em dia, mudou alguma coisa de lá para cá? O teu dia, o teu cotidiano, a tua forma de abordar os clientes continua a mesma? Ou mudou alguma coisa? Ou foi incrementado, ou foi aperfeiçoado esse método? Sim, várias mudanças, né? Não só na minha forma de trabalhar, como na forma dos clientes solicitarem os seus livros, né? Antigamente, eu corria atrás do cliente para vender livro. Hoje eu tenho que saber ver os livros que eu tenho, para quem eu posso dispor, vender normalmente pelo WhatsApp e entregar na casa do cliente. Porque o cliente, após o advindo da internet, no início dos anos 2000, e depois, principalmente da pandemia, onde a maioria só recebia as coisas em casa com muita cautela, a nossa clientela se acostumou, a maioria, a receber os livros em casa. Então você tem um sistema de entrega de livros, de pedido pelo WhatsApp e entrega de livros para os seus clientes? Sim, os clientes normalmente entram em contato comigo ou pelo Google, né, que também tem o link da livraria, ou pelo WhatsApp direto. Eu tenho meu WhatsApp disponibilizado em todos os lugares e é comum eu receber perguntas sobre livro. Mas o que sustenta a livraria são os clientes tradicionais. Infelizmente, são poucos hoje. E isso aumenta o meu desdobramento em função de ter o máximo de livros possíveis para essa clientela que eu tenho. Agora, Zé, existe a livraria, o ponto físico. Há também as feiras das quais você participa. E Sim. há a venda através da rede social, especificamente do aplicativo WhatsApp. Sim. Nesses três vertentes de venda, qual deles dá o maior rendimento à livraria? É impossível avaliar porque é cíclico, entendeu? Eu, por exemplo, essa semana que passou, eu voltei de uma viagem a São Paulo que passei 12 dias. Então, meu trabalho em pesquisar livros dentro das áreas de interesse dos meus clientes e amigos é um trabalho estressante, porque eu tenho que visualizar os livros da forma que são, abri-los, verificar as áreas de interesse, ver os assuntos a que eles atentam ou atendem, e para poder ter um conhecimento melhor do que se aquele livro interessa ou não para o meu amigo, porque às vezes só pelo nome do livro, o livro não significa que esteja de interesse daquele meu cliente. Então, é um trabalho muito desgastante, mas prazeroso, porque é o que eu gosto de fazer na vida. Então, você personalizou o atendimento na Livraria Nacional, customizou, tornou pessoal o atendimento. E é nesse atendimento pessoal que há o maior número de vendas, Zé? Sim, ou de forma direta ou indireta. Ou eu atendo pessoalmente, ou mando o livro para a livraria e o cliente retira na livraria. Então, são esses dois polos, além da exposição que nós mantemos na UFAM, né, na entrada do IFIX, da antiga ICHL, que a professora Iraildes muito bem forneceu para nós o espaço. E como já havia outros diretores que também cederam espaço para nós, afinal, desde o final dos anos 80, que nós tivemos uma livraria lá dentro, nos anos até 92, 93,
nós tínhamos uma livraria que comportava 2 salas. Com o crescimento da universidade, dos cursos e tudo mais, nós entregamos, eu acho que foi em 1993. Então, nessa época, nós já vendíamos o livro facilitado. Nós sempre vendemos o livro facilitado para o estudante universitário. Agora, deixa eu entender. Existe um ponto ali na Rua 10 de Julho, existe outro lá na Universidade Federal, é isso? Na 10 de julho era o nosso endereço até 1988, né? Na 24 de maio, 415, é nosso ponto desde agosto de 1988. E, além do ponto físico da livraria, nós temos lá no IFIX, antigo ICHL, temos no CCA, que é o Centro de Ciências do Ambiente, que eu fico lá, né? Quando tem turmas, quando está havendo aulas e tal, ou eventos, ou palestras, eu sempre estou presente com os livros na área de meio ambiente, quer na área da sociologia, da filosofia, do direito em meio ambiente. Nós temos um acervo de qualidade lá, principalmente com os principais livros de referência, ou autores de referência na área de ciências ambientais. Fora isso, todos os eventos que tem dentro da UFAM ou alguns dentro da UEA, nós levamos os livros com relação àquele assunto que está sendo discutido e expomos e vendemos também. É outra forma de nós permanecermos no mercado. Falando em público, você certamente já tem na sua cabeça delimitado o público que mais consome livros. Você falou dos seus clientes que já lhe acompanham há algum tempo e também dos estudantes universitários. Mediante esses dois públicos, há mais públicos e quais deles consomem mais livros em Manaus? Bom, o estudante universitário já foi um grupo de estudantes que consumia muito livro. Hoje em dia é irrisório o quantitativo de livros universitários que adquirem livros. Por quê? Porque tem tudo nos PDFs, tem tudo nas redes sociais. A maioria dos livros de autores de referência, tudo estão em PDF, na palma da mão, no celular. Então, a maioria hoje evita comprar livros, a não ser que a gente faça promoções muito grandes, com preços muito baratos. Então, os clássicos a gente consegue vender. Por exemplo, em outubro e novembro do ano passado, nós fizemos livros a R$10. Para você ter uma ideia, se pedir pelo correio um livro desse, no impresso módico, que é para quem mexe com livro, para quem trabalha com livro com assiduidade, custa R$13. Só o transporte do correio. Se vier do transporte do correio pelo PAC, é R$23. E se for SEDEX, é R$70. Então, você vê que o nosso problema maior é o custo do frete do livro para chegar em Manaus. Né? Nós temos hoje os grandes sites que alguns fazem até frete grátis, mas o volume de remessa deles é tão grande que eles conseguem negociar com o correio um custo bem baixinho, que é diferente de nós que não temos nenhum tipo de parceria com o correio e trabalhamos com preço normal. Eu vou insistir na minha pergunta, José Maria, sobre o perfil do leitor em Manaus, o que mais lê. Se você pudesse traçar esse quadro em idade, em faixa etária, em profissão, o público que lê mais livros em Manaus, quais são? Qual é a faixa etária e a profissão? Não existe alguma situação dessa que prevaleça. É bem heterogênea a forma dos nossos clientes, quer o universitário, quer o leitor comum, quer o leitor de autoajuda. É cíclico. Por exemplo, no início das aulas melhora um pouco o estudante universitário. Maio, junho já é mais o livro de autoajuda. Junho, julho talvez a parte de romance. Entendeu? Então é muito variado. A gente não tem como estabelecer uma estatística com relação qual a clientela e que tipo de livro eles consomem em determinados períodos do ano, ou durante o ano todo, ou durante o mês todo.
Mas, de alguma forma, eu já vi aí uma linha traçada com algumas características, com alguns dados pequenos, mas interessantes de sabermos. O mercado que eu me direcionei mesmo é o mercado universitário, porque eu acho que tem um público que está construindo uma pirâmide sólida, que é a pirâmide do conhecimento. Então, eu desde cedo, mesmo trabalhando o livro didático, que hoje não trabalhamos mais, eu sempre investi na área universitária. Ou seja, nós temos um acervo de livros técnicos inigualável, entendeu? E duro de manter atualizado, porque hoje, antigamente você tinha determinado editoras definidas. Hoje, qualquer um pode lançar seu livro, pode fazer o seu livro, lança por editoras independentes, lança por qualquer mecanismo, entendeu? Então, é muito mais difícil a gente estar dando apoio e incentivo a esses profissionais que estão na batalha aí para divulgar o seu trabalho, o seu conhecimento. Antes havia uma segmentação de editoras. Sim. Hoje existe uma multiplicidade delas, que fica difícil a classificação. Fica muito difícil também da gente ter contato, até porque hoje a maioria dessas editoras vendem tudo no site com desconto que seria dado para a livraria, ou seja, nós como livreiros temos entre 30% e 40% de desconto, que o frete leva mais da metade. E eles dão esses 30% de desconto direto para o cliente. E os 10% que seria a complementação é o que eles gastam com o frete grátis. Então, as livrarias estão sumindo porque as editoras estão tentando trabalhar direto com o seu público, ou aumentar o seu público, entendeu? E qual o caminho que a Livraria Nacional, que você resolveu trilhar para se manter no mercado? Qual foi o nosso foco é o universitário, é o livro universitário, o livro acadêmico, o livro científico, o livro técnico. E essa personalização dos clientes? Esse é o nosso foco maior. Nós trabalhamos com livro de autoajuda, com literatura universal, quer brasileira, quer estrangeira, mas o foco do meu trabalho é livro universitário. Você me falou que viaja a São Paulo para garimpar, para buscar livros solicitados pelos leitores, os seus fiéis leitores, seus companheiros de jornada. Como é que se dá essa dinâmica de ir a São Paulo? Quantas vezes você vai a São Paulo? Onde você frequenta e você garimpa na cidade? Como são feitos os pedidos? Em suma, São Paulo é o lugar que tem, digamos, eu diria, a quantidade de estudante universitário é o mesmo quantitativo da população de Manaus. Digamos, 2,5 milhões de estudantes, onde é um mercado muito mais concorrido e onde se estuda muito mais, porque senão não se tem nenhuma previsão de melhoria de vida. Em Manaus, nós ainda temos uma lacuna muito grande entre o conhecimento e o fazer. E os livros que eu atuo, por exemplo, no Centro de Ciências do Ambiente, são livros específicos. Normalmente, esses livros específicos eles são editados com quantidade bem menores de livro impresso, né? Hoje, as editoras em média estão imprimindo em torno de 500 exemplares. Então, dependendo do volume de venda, que também é pouco, porque são poucos os alunos que se interessam nessas áreas específicas, esses livros esgotam e, às vezes, acontece muito do acadêmico, do pós-graduando, do mestrando, do doutorando, precisar de um livro e está esgotado, então só consegui nos sebos. Então, eu tenho que ir nas livrarias e nos sebos. Quando os livros, porque às vezes esgota na editora, mas tem um ou dois exemplares no distribuidor dessa editora em São Paulo. Quando não tem lá, eu vou para as livrarias. Por quê? Porque os sebos hoje vendem esses livros que nós chamamos de livro de referência muito mais caro. Por exemplo, eu estou desde ontem negociando
com uma senhora que tem um sebo em Belém, e que eu estou precisando de um livro para a professora Marilena Correia aqui, que é professora da universidade, da pós-graduação, mais especificamente Amazônia, Sociedade e Cultura, que ela está precisando de um livro do professor Maués de Belém, né, que é sobre a questão do xamanismo e da medicina na Amazônia. Você acredita que esse livro está disponibilizado no único lugar que eu achei por R$250? É um livro final dos anos 80. Nós já vendemos bastante, porque trabalhávamos com a Sejup, mas o dono da Sejup morreu e a Sejup fechou. Eu já fui lá durante 3 anos seguidos tentar encontrar o caminho que possa ver quem pode ter adquirido os livros, onde possa ter algum depósito, e eu não consegui nenhum caminho ainda. E o nosso trabalho maior é esse, é tentar encontrar livros esgotados, que dão muito trabalho e praticamente sem rentabilidade, porque, digamos, o meu custo em São Paulo é R$200 a diária, né? Entre pousada, eu não fico em hotel, fico em pousada, que é mais barato. Entre alimentação e transporte é R$200 por dia. Quer dizer, se eu só comprar 5 livros, só o meu custo de estada é R$40 cada livro. Sem contar a passagem de volta, que hoje é um absurdo, né? Então, existe... o livreiro enfrenta inúmeras dificuldades para se manter no mercado. Outra coisa, né? Na sua opinião, o mercado dos livros digitais, plataformas como a Amazon, impactaram no fechamento das livrarias? Sim, e das editoras. E das editoras e também. Das editoras também. Ou as editoras estão com elas, ou as editoras estão sempre alijadas. Por quê? Porque elas compram o livro da editora como o distribuidor, que é aquele que vende o livro para mim quando o quantitativo de livros é pequeno, entendeu? Se eu for fazer uma compra grande, eu posso até fazer na editora com um desconto maior. Só que, com certeza, eu vou passar com esses livros 6 meses, 8 meses, 1 ano. Tem uns que vão ficar, que nós chamamos de best-seller de prateleira, que não vão vender nunca. Então, é preferível comprar no distribuidor, que o desconto é 10%, 12% menos, mas eu compro 1, 2 livros de cada para atender um mercado que eu possa vender em 30, 60 dias e dar vazão para esses livros. Porque o grande problema é esse, a livraria tem 30% de desconto. Ela compra 10 livros, se ela só vende 7, ela está sem margem de lucro. Ela só está girando um capital que a inflação já está comendo também. Então, eu tenho que vender 9 livros para poder 2 ser o responsável pela sustentação da livraria. Porque o outro tem que estar na prateleira para o cliente se servir. Você pensa ou acha ou conclui que o livro físico está com os dias contados? Não, mas ele vai passar ainda por momentos de muita dificuldade. Apesar de que depois, eu acredito, dentro de 3, 5 anos, ele tenha um retorno estabilizante, né? Voltar ao que era, não vai voltar, porque a criançada e a adolescência de hoje, ela não tem hábito de manipular o livro físico. Então, tudo deles é no celular. E as leituras normalmente são rarefeitas, não tem profundidade. É o que a gente vê muito nas redes sociais, o cara dizer, tu fez um textão. Quer dizer, o cara, depois da 5ª linha, ele já não está mais querendo ler, porque é muita informação. Né? Fica só que nem... Não vai que cola, né? Só... Mas em Manaus, pela tua experiência de livreiro de 49 anos, existem leitores que são fluentes, leitores profundos, que não leem superficialmente? Sim, sim. Nós temos aí uma gama considerada de bons leitores. Só que isso no universo da população é ínfimo, entendeu? Digamos, eu tenho 100 bons clientes leitores que eu consigo acompanhar, mas para um horizonte de 2.500, 2,5 milhões de habitantes é nada.
E esses leitores estão se reproduzindo ou estão se extinguindo? Se extinguindo, o que é pior. Você vê que é muito comum os pais, ao adoecerem ou entrarem em período enfermo, os filhos pegarem e tentarem negociar os livros no sebo para aproveitar aquele lugar que estava aquela estante com livro para colocar uma TV de 70, 80, 100 polegadas. E como é que você analisa essa decadência da leitura dos livros físicos? Preocupante. Eu digo preocupante porque eu sempre também fui um estudioso abnegado, né? E tenho, na minha formação de pedagogo e 5 pós-graduação que eu fiz, e mais uma disciplina de mestrado na UEA, nessa área de educação, a consciência de que você tem uma memória de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você só consegue atingir a memória de longo prazo com várias leituras daquele livro. E com vários conceitos que você tire daquela leitura no decorrer do período que você manobra com o autor para poder pescar o teu conhecimento, né? Tu vais abstrair do autor para ti. Mas isso tem que passar, primeiro, por um conhecimento ou uma informação do texto que você está lendo. Na primeira leitura, apenas você entende o que o autor quer dizer, apesar de ter algumas conjecturas de que você já está entendendo alguma coisa, mas só na segunda leitura você começa a dialogar com o autor. E, com certeza, a partir apenas da terceira leitura, que você começa a ter autonomia com aquele autor naquele texto. Então, hoje, a leitura é muito superficial, ninguém quer ler a segunda vez. Então, você não entende, na realidade, a profundidade dos conceitos que o autor está definindo naquele conhecimento, naquela tese, naquela dissertação, naquela proposta pedagógica. Você vai a São Paulo de quanto em quanto tempo, Zé Maria? Até 3 anos atrás eu ia 4 vezes por ano. Hoje em dia só dá para ir 2 porque o preço das passagens subiram muito. Outra coisa que eu acho pertinente falar nesse momento é que eu li alguns meses atrás sobre a cidade de São Paulo e as livrarias que se proliferam. As pequenas livrarias de bairro, de rua, estão abrindo novas livrarias com novos designs e novas propostas. Uhum. E as livrarias de shopping estão fechando em São Paulo. É uma característica de um estudo. Como é que tu pensas? Por que você acha que as livrarias em São Paulo estão abrindo as novas livrarias? O exemplo, eu acho que é a livraria Martins Fontes, salvo engano, que abriu filiais em São Paulo em alguns bairros. Como é que você analisa essa abertura de novas livrarias em São Paulo? É aquilo que eu expus ainda há pouco, né? Na área universitária, o volume é muito grande, tanto de faculdades particulares como de faculdades públicas. Então, São Paulo é uma imensidão. São 20 milhões de habitantes, 22 milhões de habitantes só na Grande São Paulo. Quer dizer, nós temos 10% da população. Só que no nosso 10%, só 10% tem busca pelo conhecimento, o resto não tem, né? Para nós é muito fácil a pessoa ser uma pequena empreendedora do que esperar um trabalho, do que estudar 6, 8, 10 anos para fazer um concurso público. Nós, em função da migração que nós tivemos, a consciência cultural é de respostas ou retorno muito rápidos à situação de vida da pessoa. Ou seja, as pessoas preferem, em vez de estudar, criar outros mecanismos de autossobrevivência de curto prazo, tá bom? Mesmo que isso não tenha segurança, como se chama, pela condição de funcionário público ou de progredir na vida pelo conhecimento.
Nós estamos nos restringindo nessa análise a Manaus e ao Sudeste, especificamente São Paulo. Você tem um conhecimento do perfil do leitor a nível de América do Norte e Europa? Não, mas eu teria talvez informações bem relevantes que são com relação às livrarias do Norte e Nordeste do país. Né? As grandes redes, como Cultura e Saraiva, fecharam nos shoppings, como você se referiu ainda há pouco. E Belém do Pará, que é uma cidade que eu sempre conceituei como uma cidade de leitores, porque até hoje vendem jornal na rua em Belém, coisa que não acontece na maioria dos estados brasileiros. Né? Mas essa leitura de jornal não significa a leitura de livro. Né? E o porquê que essas editoras, essas livrarias estão prosperando é porque a maioria das editoras que estão lá em São Paulo estão com necessidade de tirar os seus livros dos estoques e botar em algum lugar. Então, eles conseguiram o livro. Né? E para a livraria que está lá é muito mais fácil. Ela normalmente está num bairro onde o custo é muito mais barato, de aluguel, de IPTU, de todos esses encargos diretos. E o dono da livraria sempre foi um leitor e sempre tem um círculo de amizades, né? Então, junta o útil ao agradável. A editora está lá em São Paulo, o livro dela está no estoque. É melhor ela dar um de cada e montar 5 livrarias diferentes com 5 livros, e você pega 3 editoras e você faz uma livraria. Entendeu? O que eu li também nessa pesquisa foi um direcionamento de nichos, de livrarias que atendem o público feminino, o público LGBT, o público negro, segmentado como você faz aqui, atendendo os universitários. E fazendo essa análise, eu vou te fazer a seguinte pergunta: como reinventar uma livraria física atualmente? Qual a sua opinião? O grande problema não é você fazer a livraria, é você conseguir trazer público para dentro dessa livraria e quanto custa essa veiculação que você faz para trazer esse público. Por exemplo, nós fazemos lançamentos e manhãs de autógrafos aos sábados, mas eu não consigo autores para fazer todos os sábados. Então, agora em maio, possivelmente nós vamos ter uns 2 ou 3 lançamentos. Mas você vê como até isso é difícil. Né? E eu tenho um andar todo preparado para isso. Né? Que é a sobreloja nossa, que, modéstia à parte, é um lugar bonito que eu preservei, da casa antiga. Né? Mas o público nosso é 30 clientes, 30 compram livros. E, para você ter uma ideia, por exemplo, o autor escreve sobre a Amazônia. Aí eu tenho, na frente da mesa que está o autor, uma estante só com todos os livros sobre a Amazônia. Não vende nenhum, só vende o livro do autor e aquele que ele está lançando. Nós já tentamos também, autor, por exemplo, o professor Seráfico, que tem uns 10 livros publicados. Então ele foi lançar o último exemplar, o último livro que ele tinha publicado. Os outros todos estavam lá, mas só vendeu o livro que ele estava lançando. Se bem que a maioria daqueles ali são amigos e compraram os outros. Mas, de alguma forma, se deveria imaginar que algum daqueles livros fossem vender também, né? Coisa que não acontece. Se você pudesse, se eu te pedisse para narrar a sua vida de livreiro nesses 49 anos ou mais, em síntese, como é que você poderia narrar, em síntese, a sua vida de livreiro? 49 de livreiro e mais 10 de vendedor de livro ou de cobrador de clientes que eram pessoas que compravam livro. O trabalho meu, hoje eu estou me redimensionando, né? Nós já passamos por vários períodos na livraria, né? O período de ampla venda, nós já chegamos a ter, num período escolar, 60 funcionários.
Hoje não temos nenhum, são só os 3 irmãos e a minha filha que trabalhamos envolvido com isso. Nós estamos tentando cadastrar os professores universitários para informá-lo das novidades dos livros que nós temos. Tem esse trabalho de tentativa de sobrevivência da livraria no dia a dia, que é o trabalho de contato com o professor, de contato com o aluno, com o cliente, na tentativa de aumentar o nosso score de vendas, porque sem isso a gente não vai sobreviver, né? E o que eu posso definir é que, no início, eu trabalhava muito sem livro para tentar vender. Hoje eu trabalho pouco, com muito livro e com pouco cliente para vender. Essa é uma realidade atual, visível e está aí à sua frente. Sim. E como você falou sobre essas livrarias específicas, você percebe que todos é em função das amizades do cara que está montando a livraria. Por exemplo, eu ficava numa pousada na Santa Cecília com um amigo meu maravilhoso por 10 anos. Ele faleceu, o filho dele agora montou uma pousada LGBT. Eu não posso ir para lá. Eu tentei de início, mas depois eu compreendi que eu estragaria o mercado dele, entendeu? Correto. Então, são essas nuances, são essas novas formas de fazer e de pensar que estão mudando a sociedade como um todo, né? Não é só no livro. As lojas também estão se especializando e especificando ainda cada vez mais os seus produtos. Zé Maria, eu quero entender como é que funciona o teu cotidiano, aliás, o cotidiano de um livreiro atualmente. Você está com 73 anos, é isso? Isso. Como é que é o teu, desde quando você acorda, levanta, como é que é o teu dia, um dia de um livreiro? Bom, no meu dia eu não tenho horário para nada. Eu estou aberto no home office, no celular, para atender o cliente a hora que ele quer saber sobre livros, sobre valor de livros, se tem o livro. E isso é muito comum à noite, o cara perguntar, ou a moça perguntar se tem um livro, quer dizer, fora do horário comercial. Então eu tenho que estar pronto para atender e atender bem todos esses clientes. Então, ao ele perguntar sobre um livro, eu tenho normalmente a ideia de que se tem ou não tem na livraria. Se não tiver, eu já começo a consultar as formas rápidas de eu trazer o livro e o custo disso que vai ser em função do preço do livro. Então, eu diria que sou um livreiro 24 horas. Já teve alguém que pediu informações de madrugada sobre livros? Sim. Conta aí essa história, Zé. Porque como eu trabalho muito na área da pós-graduação, então eu tenho muitas amigas e amigos clientes que na madrugada estão estudando. Aí, de repente, lá ele vê a referência de um autor de um livro que ele não tem. Então, é a mesma coisa que eu faço. Às vezes eu passo de noite, de madrugada, para São Paulo o nome do livro, quando eu sei que meu amigo só vai abrir de manhã o celular para ver o livro que quer. Então, essa é a situação também do amigo meu estudante, pós-graduando. É que ou ele pergunta naquela hora, ou de manhã ele já vai esquecer. Já vai para outro assunto. E já tem outros assuntos, outras coisas para pesquisar. O Zé Maria é full time nos livros, no atendimento ao cliente. Sim. Eu tenho o máximo prazer. Se eu acordar, né, com a chamada e o celular dorme do lado, ou eu durmo do lado do celular, eu respondo, sem problema. Agora, às vezes, é que está muito cansado. E eu sou solteiro, então eu tenho que fazer o meu café, o meu almoço. E almoçar e tomar café. E normalmente eu não almoço porque já passa um tempo pelo outro, e quando eu vejo é 4, 5 horas da tarde, eu já vou jantar mesmo para ocupar o almoço. Então o teu dia tem a semana tem diversas situações dinâmico, de rotina. Às vezes você fica em casa atendendo o cliente, às vezes sai para o FAM, para a livraria ali na 24 de maio, na sede. Eu estabeleço prioridade para alguns dias, né? Na segunda-feira eu fico normalmente mais no apartamento de manhã, atendendo home office. Na terça eu já vou na universidade de manhã,
tipo 10 horas, 11 horas. Na quarta eu tento ir para a livraria. Se às vezes chega algum livro para mim no apartamento, eu tenho que levar para a livraria para algum cliente ir lá buscar, ou eu já pego o livro para entregar para o cliente. Então, eu tenho o meu dia de manhã normalmente já definido. E aí, à tarde é o retorno desse lugar que eu estou indo. E continua à noite. E essa vitalidade toda, existe alguma alimentação específica para manter essa saúde física? Emoção. Essa disposição mental? Emoção. Diria o meu amigo Jean-Jacques Rousseau que a educação se dá pelo sentimento. E eu digo que a vida toda se dá pelo sentimento. Então você é um apaixonado pelo que faz. Apaixonado pelo que eu faço e da forma que eu vivo. Ok. Estou conversando aqui com José Maria Monteiro Mendes, falando sobre os 50 anos da Livraria Nacional e do José Maria que se identifica, que se mescla a imagem da livraria. Esse livreiro conhecido por bastante gente em Manaus, que atende de forma diferenciada o seu público. Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos com as narrativas, imagens e mais. Zé Maria. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Esse é o Cultura em Tópico, o podcast que vai ao ar pelo canal do J Comércio no YouTube. E o Jornal do Comércio fez 120 anos em 2024. Hoje, o tema do nosso podcast é 50 anos da Livraria Nacional. Estou batendo um papo agradável e instrutivo com José Maria, da Livraria Nacional, livreiro conhecido em Manaus, tem inúmeras histórias para contar, está contando as histórias reais, não fictícias, aqui no nosso podcast de hoje. Esse segundo bloco são as narrativas em imagens, são as imagens que são colocadas na tela e o Zé Maria vai contar as histórias dessas imagens, dessas fotografias. Eu vou pedir para o Guilherme e Leonardo soltarem a primeira imagem na tela. Essa aí, Zé. Aonde é que ficava essa? É a livraria da 10 de julho, que foi o nosso segundo local da livraria. O primeiro foi na Alexandre Amorim 177, né, no bairro da Aparecida, logo depois da igreja. E esse aí nós ficamos lá de 76 até 88, nesta livraria que foi, digamos, o maior boom que nós conseguimos de crescimento, né, em termos de quantitativo de livros e tudo mais. Quantos anos ali na 10 de julho? Foi em torno de 13 anos, 14 13 anos. E ficava próximo de que ali na 10 de julho? Do lado do Bar do Armando, na frente da Praça São Sebastião. Bem ao lado. Lá também funcionou outras livrarias, né? Teve também a Livraria Brasileira, que era entre o Bar do Armando e a Igreja de São Sebastião. E que ano você sai de lá desse local? 1988. A partir de agosto de 88, nós começamos a ocupar a parte térrea da livraria na 24 de maio. Eu acho que tem uma imagem aí, eu vou pedir para soltar a outra imagem na tela. É esse prédio? É esse prédio que nós adquirimos em 1983. Funcionava e passamos 5 o que anos. Aí, Zé Maria? Era uma residência, uma casa residencial. Mas estava deteriorada? Como sim, é que... Sim, estava assim mesmo. Assim foi o jeito que nós compramos a casa antes de fazer as reformas que nós conseguimos fazer dentro. Essa reforma durou quanto tempo? 5 anos. 5 anos reformando. Então você não mudou de imediato? Não. Nós só mudamos para aí em 88. 88. Foram 5 anos de reforma aí. Em 88, em agosto de 88, nós mudamos para aí.
E aí eu lembro que aí funcionou a pizzaria Beija-Flor também, Isso, né? e Como é que também. foi essa expansão dos negócios? A Beija-Flor nós começamos em 81, né? A livraria em 75, a Beija-Flor em 81, por um seguinte fato. Eu tinha um amigo que era o mecânico dos carros da Citroën, que era o Ribeiro, que foi também na Ramos Ferreira, num lugar da oficina. Depois também foi a Livraria Valer, que hoje está completando aniversário. Eu quero dar meus parabéns ao amigo Isaac Maciel. E então a mulher dele resolveu ir embora para o Rio de Janeiro. E a oficina lá na Raiz, na Rua Nova, que era onde eu levava o carro para consertar, e ele resolveu que eu tinha que comprar aquela oficina dele lá, porque ele tinha que viajar. Então, a questão, digamos, em termos práticos, ele queria me vender porque ele queria vender por R$2.000. E todo mundo que ele oferecia só queria dar 1.000, 1.200. Eu falei, olha, só te dou 2.000 se for para pagar 50 por mês. Ele disse, está fechado. Então, assim que eu fiz a Beija-Flor, porque como não tinha outra opção lá, e o estudante universitário naquela época não tinha muitos locais para ir, eu fiz lá visando esse público universitário. Lá na Raiz? Lá na Raiz, na Rua Nova. Rua Nova. A choparia Beija-Flor, que depois foi na Getúlio Vargas com a 10 de julho. E quanto tempo durou o empreendimento num todo, a Beija-Flor? A Beija-Flor foi de 81 a 95, quando eu fechei a última loja no Le Bon Marché. Então, haviam várias lojas em Manaus? Nós chegamos a ser quatro lojas de pizzaria Beija-Flor. A na Getúlio com a 10 de julho, na frente do SIGS, no São Jorge, e o caminho para o Le Bon Marché, que foi a Beija-Flor e o Mon Amour. O Mon Amour era a pizzaria que ficava na frente, e a Beija-Flor era a que ficava atrás. Então você teve um sucesso nesse empreendimento da alimentação e da diversão, né? Sim, nós tínhamos um público cativo muito grande. Nós chegamos a vender mais de 1.000 pizzas no final de semana, 1.200, 1.300 pizzas, e nós não atendíamos a domicílio, era só as vendas locais. Naquela época também não havia muita pizzaria. Nós devemos ter sido a terceira pizzaria, eu tô falando ou quarta serviço pizzaria. De delivery, eu acho que é recente, né? O delivery já é a partir do ano 2000, 2010. Sim. E nós trabalhamos só com pizza local. Tinha um público muito grande que telefonava e ia lá buscar a pizza já pronta. Sim. Né? Agora, como é que era conciliar a vida de livreiro com a vida de empreendedor no ramo de alimentação? Eu tive uma sorte muito grande de ter muitas pessoas dedicadas trabalhando comigo, como eu, desde novo. Então, tinha o José de Freitas Teixeira, que foi um rapaz que começou a trabalhar comigo com 12 anos na Gustavo Gille ainda. Então, ele era o gerente dessas pizzarias. Mas vendia muita cerveja e você termina... Na época era tendo uma venda pequena, mesmo com a casa cheia, entendeu? Então, nós tivemos naquela época também a parte de pressão nos preços, não podia alterar e tudo mais, coisa que as empresas da época, nessa área de bar e restaurante, sentiam muito, né? Porque aumentava o preço na origem, mas você não podia repassar para o cliente, Então, fazendo um balanço geral, a pizzaria te rendeu rendimentos significativos ao longo desses 13 anos? Sim, todos eles sempre fizeram alguma coisinha, teve algum resíduo. Eu trabalhava 15 horas por dia. Né? No período de dezembro até março eu me dedicava aos livros, de março em diante eu me dedicava à pizzaria. Cheguei também a ter um curso de inglês porque uma amiga também tinha que viajar e não tinha com quem ficar. E qual o nome do curso, Zé Maria? Era o New Oxford English School. Quanto tempo durou esse curso? 2 anos, porque eu não consegui registrar ele no MEC, na SEDUC, então eu preferi parar.
e nós tivemos também problema de localização, era na Ramos Ferreira com a Getúlio Vargas. Ficamos lá 1 ano, depois mudamos para o Le Bon Marché, para uma sala, então diminuiu muito o número de alunos e foi tudo uma dificuldade atrás da outra, e eu preferi fechar para não ter problema. Então os teus empreendimentos aconteciam circunstancialmente? Sim, sim, sim. Não era algo normalmente planejado? Em função de amigos ou de problemas dele, que de repente eu era a solução. Então, sempre foi nessa junção de amizade, cliente, e vai fazendo, e tá bom, eu faço, tu faz. Então, sempre foi assim, foi muito amador o crescimento que eu tive na vida empresarialmente. Estamos conversando com Zé Maria, da Livraria Nacional, livreiro conhecidíssimo em Manaus. Essa é a narrativa, esse bloco é Narrativas em Imagens do nosso podcast, e vamos pedir para soltar mais uma imagem na tela, para que o Zé Maria conte essa história. Essa é a fachada atual, né? Isso, Zé? A Beija-Flor, que você se referiu ainda agora, funcionou lá em cima, que seria no 2º andar, né? Aqui temos a loja embaixo, a sobreloja, e em cima era a Beija-Flor. Então, ela funcionou aí no início dos anos 90, porque um dos meus funcionários, o seu Benedito, faltava 1 ano para ele se aposentar pela Previdência Social. Sim. Então, como eu tinha fechado no São Jorge, eu abri aí para ele trabalhar esse ano para poder fazer, para ele poder se aposentar, entendeu? E o que funciona lá em cima, no térreo? Atualmente nada. Depois de 95, que nós tivemos incêndio no último andar, ainda está cheio de livro ainda que foi resíduo, que são livros molhados de prateleiras velhas, que estão tudo nesses andares aí, que eu preciso retirar daí ainda. Correto. Zé Maria, esse prédio é frequentado por compradores em Manaus? Como é que as pessoas vão até a sede da livraria com frequência, ou é pequeno o número de pessoas que ainda vão lá na sede? É pequena a frequência, porque nós já tivemos, né? É pequena. Até porque, digamos, os livros de novidade são aqueles que conseguem falar comigo e com meu irmão para a gente trazer de São Paulo, que não compensa mais, em função do custo do preço do frete, você trazer qualquer livro para tentar vender. Hoje nós só trazemos mais os livros encomendados, mesmo que isso signifique redução, digamos, na nossa comissão, no nosso desconto para a sobrevivência da livraria. Hoje nós trabalhamos com uma faixa de 15% a 20%, né, mas sempre trazendo livro para o cliente. Estamos conversando com o Zé Maria, da Livraria Nacional, no Cultura em Tópico de hoje. O tópico de hoje é os 50 anos da Livraria Nacional, que fará esses 50 anos ano que vem, e já está em fase de comemoração, de novidade. E esse podcast é homenagem a essa livraria, período gestacional. Essa livraria longínqua que sobrevive apesar de todas as dificuldades que há no mercado editorial de hoje. Vamos soltar mais uma imagem na tela? Eu acho que essa aí já foi... Como eu fui salesiano, sim. Essa é a parte de baixo da livraria, foi no período que passou o corpo de Dom Bosco em Manaus, e eu fiz uma homenagem. Como em cima, na sobreloja, nós temos uma foto de Dom Bosco e um banner grande da Nossa Senhora Auxiliadora, que foi com quem eu vim desde o seminário que eu fiz na minha adolescência, 10, 11, 12, 13 anos, no Aspirantado Salesiano São Domingos Sávio, em Ananindeua. E você é oriundo de Belém? Não, eu nasci em Manaus e fui criado em Belém. Eu sou o único dos irmãos nascido em Manaus. Os outros meus irmãos todos são paraenses. Me conta essa história. Como é que a sua família vai para Belém? Como é que foi isso? Minha mãe era do Acre. Então ela veio passar uns dias em Manaus, na casa de uma irmã dela mais velha, e também tinha envolvimento com os loureiros. Então elas eram muito amigas. A dona Eloá e minha mãe eram
digamos, adolescentes amigas. E meu pai era de Belém, né? Meu pai nasceu na Bolívia, em Cubirra. Então, minha família, meus avós rodaram por essa Amazônia aí, Acre, Bolívia, Amazonas, no meio do século passado, né? Então, meu pai veio fazer uma viagem a Manaus, conheceu minha mãe e lá já namoraram e resolveram casar. E quando eu nasci, já me levaram para Belém. Eu tinha 9 meses, 10 meses de idade. E em Belém, você ficou quantos anos em Belém? Bom, então eu passei a minha infância até os 10 anos, 6 meses na Rua de Óbidos, perto do Arsenal de Marinha, e depois fomos para Siqueira Mendes, na frente da Igreja do Carmo, do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Então lá nós ficamos até os meus 10 anos, que foi 1960, 61, quando meu pai contraiu uma tuberculose pulmonar e a família toda teve que ficar destroçada. Mas você começa numa livraria lá em Belém aos 14 anos. Isso. Foi o período que eu passei mais tempo sem trabalhar na vida. Foram 4 dias, 5 dias no máximo, que no sábado eu já comecei a trabalhar. Então foi muito impactante para mim, porque sempre eu fazia serviços de rua e as pessoas com quem eu frequentava, ia entregar ou ia receber, me contratavam para trabalhar para eles, entendeu? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, no final de ano que eu saí do seminário. E aí eu fui trabalhar na farmácia Cardoso, que era de um conhecido de meu pai. E o meu serviço lá era buscar remédio nos laboratórios ou nos distribuidores. Então, eram contatos que, talvez pela minha forma expansiva de ser, de trabalhar, de realmente gostar do que eu faço, por exemplo, eu saí da Cardoso para ir trabalhar na Brasília. Eu ganhava 8 mil por mês, fui trabalhar ganhando 31. Mas só que era para lavar vidro, era outra função. Mas eu, como fui ganhando muito mais, e aos sábados e domingos eu vendia bombom nas portas dos cinemas lá em Nazaré, na Praça de Nossa Senhora de Nazaré, que é o Ópera, Iracema, Nazaré e Tio Moderno do outro lado. Isso já nos meus finais de semana, eu trabalhava todos os dias até sábado, 12:30. Aí de tarde eu já pegava o ônibus e já ia lá para vender meus bombons. Então minha vida toda foi de correr atrás, e isso de forma prazerosa. Nunca senti como fardo, sempre senti como prazer, como emoção, como sentimento, como vida normal. Zé Maria, como é que foi iniciar nessa livraria? Acho que era Don Quixote, né? Sim. Como é que foi o primeiro dia nessa livraria? Então, depois desses 4 dias sem trabalho, né, abri uma loja uma empresa de recursos humanos. E então eles tinham uma folha de papel já que você respondia tipo uma experiência, tá? Fazendo um teste. Aí eu respondi, enquanto eu respondi, todo mundo ficou me olhando. Pô, tu já acabou. Eu sempre fui estudioso. Então fiz a primeira série atrasada, a primeira adiantada e a segunda só num ano. Eu e mais 2 amigas, nós éramos 3 feras. E o saber sempre me contagiou. E eu sempre estudei, trabalhei com muita profundidade e com muito prazer na vida. E o cara disse, mas pô, os caras nem estão terminando, tu já terminou? Eu sei tudo isso aí. Porque no seminário, quando eu fui estudar, era para fazer a 6ª série. Só que isso foi em 1961 e eu tive que fazer a 4ª porque eu não tinha estudado latim no meu currículo. Então, no seminário, eu tive que voltar para estudar a 4ª série porque não tinha latim, eu não tinha estudado latim, eu tinha que estudar latim. E graças ao latim eu melhorei consubstancialmente o meu português e tudo mais. E
o padre diretor, que era professor de português, gostava de mim porque, como eu já dominava aqueles assuntos, ele não perdia tempo. Ele chegou um tempo que quem corrigia as provas era eu. E quem justificava a nota para o meu colega na sala de aula era eu. Quer dizer, eu criei uma autonomia sem querer, ou por imposição, ou por facilitação, que me fez desenvolver muito a minha capacidade autônoma de definição, de saber dar resposta, de saber fazer perguntas. Essa desenvoltura, esse desempenho, essa performance nos estudos, você acredita a quê? A minha vontade de saber, de estudar, de gostar de estudar, e também aos desafios que me foram colocados, como o padre Pietro Maria Herosa dizendo: você vai corrigir essas provas, toma, faz isso para cá. Quer dizer, o trabalho doméstico do professor ele me deu para fazer, ele só ia mesmo lá ver como é que, às vezes, eu dava aula. Então, entendeu? você acredita que a juventude de hoje, os jovens, devem ser desafiados? Sim, precisam ser desafiados. Não acomodados nem só voltados para dar respostas insignificantes nas redes sociais, né? Você assumir a autonomia de um saber é fundamental para que você se estimule a continuar aprendendo a aprender. Colocar uma meta de leitura de livros anual é um bom desafio, Zé Maria? Eu acredito que não é o caminho. E sim você estabelecer o que é prioridade você estudar, ou o que é prioridade você conhecer, ou aprender como. Hoje, quer dizer, desde aquela época, eu sempre senti uma dificuldade muito grande nas outras pessoas de aprender, né? Então, ninguém me ensinou, mas eu criei metodologias próprias de aprendizagem, né? E sinto que as pessoas têm dificuldade por causa disso, porque a metodologia é um caminho de aprendizagem. É como você, digamos, constrói uma árvore, né? Você vê uma árvore nascer. Tem o tronco e tem os galhos, então você tem que ter essa percepção de qual galho você vai ir ou você vai produzir, né? Se você conseguir fazer isso com consciência, com envolvimento, você prospera com muito mais robustez, né, digamos assim, em termos de conhecimento. Esse é o José Maria Mendes, numa entrevista de uma desenvoltura bastante interessante, digamos, e instrutiva, acima de tudo, falando sobre livros, sobre vida pessoal, sobre história da Livraria Nacional. Esse é o quadro de narrativas em imagem que nós vamos pedir para soltar mais uma imagem na tela. Essa estante da livraria atual, Zé. Isso aí foi quando nós começamos a arrumar para fazer daí as manhãs de autógrafo, né? Você vê que, olha, ainda tem muita poeira, né? Mas essa é a parte da sobreloja da livraria. Sobreloja da livraria, né? Eu sou fã dessas séries aí que já estão acabando, que são as séries de história que foram coleções que a Abril Cultural fez, que hoje não existe mais, mas que nós temos aí um resíduozinho. No térreo da livraria existem estantes também, né? Sim, no térreo é monumental o nosso acervo. Sim. Agora me conta uma coisa, Zé Maria, como é que você chega a Manaus? Como é que foi tua volta a Manaus para montar a Metro Cúbico? Foi isso. Então, eu comecei a trabalhar trabalhei uma semana, no máximo, na Livrolar, para onde eu fui direcionado desse recursos humanos, que eu fiz o teste, e o cara disse: pô, tu sabe tudo, então tu vai trabalhar numa livraria. Entendeu? E eu lá chegando, quem era o responsável era um espanhol chamado Ángel Rodrigues Ansorreg, que foi o cara que deu base ao meu conhecimento de livros na vida. Então, eu acho que eu fui na quinta-feira, ele: não, venha amanhã, não tenho nada, não sei porque mandaram você para cá, não estou precisando de funcionário.
Ele mandou ir na sexta, e mandou, venga amanhã. Nem lembrava que no outro dia era sábado. E eu, sábado, às 8 da manhã, estava lá. Aí, quando ele me viu, já voltaste? Mires. Aí pegou uma vassoura, vai varrer, já que Albertinho não veio trabalhar hoje, vai trabalhar aí. Então eu comecei assim. Aí na outra semana eu já passei para Dom Quixote, que era dos mesmos donos. Só que a Livrolar vendia livro em coleções. Então ela tinha vendedores externos que procuravam os profissionais de Manaus e vendiam aquelas coleções que naquela época se usava muito, de enfeitar a estante com 20, 30 livros, era lindíssimo, muito bem encadernados. E então eu fui para Dom Quixote para também varrer lá, porque faltou outro rapaz de lá e eu fui. Só que lá tinha sobreloja. E na sobreloja normalmente não dava ninguém. E os meninos, depois de fazer a limpeza, ficavam enrolando. Eu não. Eu ficava limpando os livros. E ao limpar os livros, eu prestava atenção no nome do livro, no nome do autor. E fui caminhando nessa direção que ninguém gostava. E aconteceu do gerente começar a dizer, não, Zé Maria, eu não vou mais subir para pegar o livro lá em cima. Agora eu vou te pedir, tu não vai mais limpar aqui embaixo, tu só vai limpar em cima e me entregar os livros daí que eu pedi. Que a maioria dos livros também estavam na sobreloja, dos livros técnicos. Então, eu comecei já a atender, em vez de fazer a limpeza, atender o gerente dos livros que ele pedia. Eu sabia onde estavam todos os livros. E os outros funcionários, ninguém nunca se interessou. O próprio gerente, que era o Luiz, ele dizia, pô, eu me perco em cima. Vou procurar um livro e não acho. Prefiro pedir para ti que tu me dá na hora. Só que o Rodrigues, com o advento da Faculdade de Arquitetura e os livros que a gente começou a trabalhar eram da Gustavo Gili, eram um livro de arquitetura, então eu fui fazer exposição na Faculdade de Arquitetura, nesse início da Faculdade de Arquitetura em Belém também. E depois, quando eu vim para Manaus, eu vim com a Gustavo Gili para ser o representante. Eu vim primeiro para vender em 68, que tinha 2 anos que a Faculdade de Engenharia da Universidade do Amazonas estava funcionando. Então, eu peguei as turmas no segundo período, terceiro período, né? Na época também era segundo ano, terceiro ano, que depois foi dividido em período. Então, eu vim em 68, vim em 69 e em 70 eu vim para ser o representante da Gustavo Gili aqui. Aí depois fizeram a filial e eu fiquei até 73, aí pedi demissão, em 74 eu já comecei a Livraria Nacional. Esse é o Zé Maria, Cultura em Tópicos, episódio de hoje, 50 anos da Livraria Nacional. Vamos soltar mais uma imagem na tela? Aí, Zé Maria. Aí já funcionando como feira de livros, né? Você vê que aqui tem os balcões com os livros em quantidade e funcionando também como sábado de autógrafos. Eu preservei toda essa parte do fundo, que era da livraria, da Casa Antiga, né? Aqui está a foto da Casa Antiga, do lado de Nossa Senhora Auxiliadora, e lá na frente, Dom Bosco. Então, eu gostava de fotografia e eu fazia esses pósteres que eu colocava nas paredes. Esse salão funciona somente como lançamento de livros ou como feira de livros? Aos sábados eu faço não só os lançamentos, como as manhãs de autógrafo. Pode ser que 2, 3 autores tenham interesse de fazer esse evento ao sábado, a gente faz, né? Mesmo os livros já tendo sido lançados no ano anterior, digamos. É uma forma dele congregar os amigos. E a feira nós começamos a fazer a partir de setembro do ano passado, que eu consegui comprar uns livros com desconto diferenciados da Martin Claret, que são os clássicos universais da literatura brasileira e literatura estrangeira. Mas depois eu parei porque não vai ninguém.
Então as feiras não estão funcionando. Não, aos atualmente, sábados né? atualmente não estão funcionando por falta de cliente. Entendeu? Vamos soltar mais uma imagem na tela aqui com o Zé Maria. Aqui, Zé, onde é esse ambiente? Esse ambiente é da FAS, lá na Associação FAS Sustentável do Virgílio lá. Então, eu comecei a partir de 2017, 2018 a fazer plantas também. E nos eventos que eu podia levar, eu levava as plantas e os livros. Agora me diz uma coisa, como é que surge a tua habilidade ou a tua predisposição para a questão das plantas? Como é que surgiu na tua vida? Não sei como surgiu, mas minha mãe gostava muito de babosa. Então, quando eu voltei em agosto de 2017 voltei a morar no flat, tinha um pé de babosa que era uma maravilha. E que eu não encontrava motivo para ele ter sobrevivido ali, porque, como eu passei muitos anos alugando, então as pessoas não cuidam. São raras as pessoas que gostam de plantas. Então tinha mais um matagal, mas a babosa estava viçosa. Aí eu comecei a fazer dos filhos pé de babosa, aí depois veio espadas de São Jorge, dos 3 tipos, né? Então eu fiz lá no flat, nesse meu retorno, a parte lá atrás tinha muito mato embaixo das árvores que tinham lá, e eu consegui, junto com o pessoal do condomínio, autorização e fiz tipo um pomar lá, entendeu? Então, aí é parte do pomar. Hoje você comercializa essas plantas? Não, porque as pessoas não valorizam, então eles preferem comprar muda, e a pessoa que vem do interior e tal, e lá ela consegue terra normal, porque você consegue trabalhar a terra. No meu caso, não. Eu compro a terra pronta, eu não tenho de onde tirar a terra para colocar no vaso, tu tá entendendo? Sim. Que é um outro tipo de cuidado de planta diferente do que você cuidar dela na terra, né? O cuidado com vaso é muito maior. Você tem que adubar mais vezes, porque como você molha a cada 2, 3 dias, na maioria das plantas, o residual de alimentação vai todo embora, e você tem que estar adubando com constância, senão a planta não sobrevive viçosa. Então, é uma jardinagem que você faz, algo terapêutico. Isso. Somente... a gente tenta vender, mas aí desiste porque não vale a pena. Às vezes eu tenho que entregar a planta e eu gasto de gasolina para ir e voltar mais do que o valor da planta. Esse é o Zé Maria Mendes, que está aqui no Cultura em Tópico de hoje, nesse episódio especialíssimo para falar da Livraria Nacional, de sua carreira de livreiro. E nós vamos soltar mais uma imagem na tela. Esse ambiente aí, Zé Maria. Esse ambiente foi no Pará. Isso em Belém eu vou com frequência. Antes eu ia 4 vezes por ano, agora esse ano talvez eu vá 3. Então era um evento sobre museus, sobre construção portuguesa em Belém. E eu Isso fui foi uma espécie de feira? Era um evento de museologia, e que eu levei os livros sobre museus e sobre arquitetura para lá. Então você é constantemente convocado para esses eventos específicos na área... Sim, da arquitetura e da engenharia. Da arquitetura mais especificamente. Eu sou mais envolvido com a arquitetura. Tem uma rede de contatos. Sim, assim, sim. Eu conheço nas universidades. Todos os diretores da Universidade Federal do Pará. Do Pará e do Amazonas também. Do Amazonas também. Mas o meu envolvimento maior é com Belém, não sei porquê. Entendeu? Eu faço mais exposições lá do que aqui em Manaus. Aqui fizemos esse ano no evento da UFAM, mas lá tem evento porque eu vou para Belém para ir para a Praia do Mosqueiro, para a Ilha do Mosqueiro, que eu adoro. Então,
eu trabalho de terça a sexta fazendo exposição na universidade, lá na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Pará, mais especificamente. Aí, sábado, eu já vou para a minha praia, na segunda-feira, normalmente já venho de volta para Manaus. Zé Maria, o livro, a leitura do livro, de que forma transformou a tua vida? Nesse período do aspirantado, eu acho que foi um período muito importante, quando o padre Pedro Gerosa impôs. Nós acordávamos às 4h30 da manhã, às 5 horas nós tínhamos que estar tinha uma sala grande que chamávamos a sala de estudo. Não tinha muito livro, mas nesse horário de 5 às 6 horas você tinha que ler, você não podia conversar com ninguém, você não podia falar nada, era um silêncio absoluto. Eu lembro que a gente ouvia barulho dos pernilongos, né, das muriçocas, dos carapanãs voando entre a gente. Então, era um horário que nós tínhamos para ler. Você podia ler o que você tinha escrito, podia ler as suas aulas anteriores, que antes se escrevia muito, né? Na falta do livro didático, que só o boom do livro didático só veio depois, né? Já nos anos 70, anos 80 e 90. Então, nós tínhamos poucos livros, mas aqueles que queriam sempre encontravam um livro para ler. E como tinha que ler, eu acho que foi fundamental na minha vida. Depois disso, nós íamos para a igreja, para a missa, e depois nós íamos para o refeitório. Então, era o caminho básico. A sala de estudo de 5 às 6, a missa de 6 às 6h30 e o café da manhã de 6h30 às 7. Então, era bem definido os horários. Depois do café, nós íamos porque era chamado de peroba, que os padres não gostavam que a gente chamasse de peroba, mas lá nós tínhamos frutíferas, tínhamos canavial, que a gente mesmo consumia, entendeu? Era irrisório, possivelmente, porque chegou a ter 210 alunos internos. Então, como se fazia para buscar alimentação para todo esse povo, não era fácil. Estamos conversando com Zé Maria, da Livraria Nacional. Mais uma imagem na tela. Tem mais imagem, produção? Isso é nessa parte lá no flat que eu consegui autorização do condomínio para fazer. Tem bastante mudas aí, né, Zé? Ainda tem essa quantidade? Não, quase isso. Só que as árvores já bem mais adultas. Você né? doa? Muito cactus. Você doa? Sim, também. Você cria cactos? Muitos cactos. Eu tenho bastante. Vários tipos e todos já bonitos. Aí foi o início. Eu acho que foi 17, 18. Existe até um nome específico para quem cria cactos, né? São suculentas. Suculentas. Suculentas, é isso mesmo? Os cactos são da família das suculentas, né? Sim. Estou conversando com o Zé Maria. Tem mais imagem, produção? Acabou a imagem? Essa é a última aí. Um observador de uma cidade que não crescia. Essa matéria é do Jornal do Comércio, do Evaldo Ferreira, não é? Isso mesmo. Isso aí nos referindo aos anos 68, 69 e 70, né? Que foi o início da grande ebulição da Zona Franca comercial. Aí você fez uma descrição daquela cidade daqueles anos, Ele fez uma entrevista comigo, tentando relembrar essa época da minha vida e de Manaus, né? E saiu essa matéria, que eu gostei muito. Parabéns para o Evaldo. E eu lembrei que você fazia exposição na Faculdade de Engenharia. E Selma Bonfim, que é esposa de Guilherme Aloysio, estudava naquela época, né? Sim, na Ferreira Pena com a Ramos Ferreira. Era lá que estavam os estudantes que estavam fazendo o segundo ano ou primeiro ano da Faculdade de Engenharia. Selma era uma das minhas melhores clientes. Comprava bastante livro. Comprava bastante livro.
E era uma das alunas mais bonitas que tinha na Opa. faculdade. Estou conversando com Zé Maria. Creio que nosso programa já está chegando ao final. Eu vou pedir as considerações finais do Zé Maria Monteiro Mendes. Eu quero te agradecer, Elcias, quero agradecer ao teu público do Cultura em Tópicos. Espero ter contribuído de alguma forma para que os teus telespectadores e os nossos amigos encontrem formas sempre de superar-se, né, e superar os problemas que se aconteçam na vida, que são cotidianos. Eu mesmo, anteontem, minha irmã teve um AVC e ontem à noite ela fez cirurgia. Então, não só os problemas físicos, como os mentais, eles são cotidianos. E nós temos que ter um sentimento incrustado no corpo da gente, na mente da gente, para estar sempre blindado a esses problemas e encontrar formas de nos sobrepormos a todos esses problemas e continuar nadando em direção à felicidade na vida, que é o viver bem. Esse é o Zé Maria dando alguns ensinamentos de autoajuda, de ajuda pessoal, trazendo a sua experiência para o público. Eu quero agradecer você, telespectador, agradecer ao Zé Maria, agradecer ao Guilherme e Leonardo, agradecer ao Jornal do Comércio, 120 anos, à Motonorte pelo apoio cultural e, sobretudo, agradecer a Deus. Tenha uma ótima semana.